Iniciei. Iniciada a gravação, presidente. Dando continuidade aos julgamentos dos processos do dia 26 de agosto, período da manhã, julgamento agora do item 72 da pauta, processo 2009-53, Zanlorenzi Bebidas. Conselheiro Márcio. Ok, presidente. Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos. Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada contra a não homologação da compensação declarada por meio de PERDCOMP final 2427, nos termos do despacho decisório emitido em 22 de junho de 2009 pela DRF em Curitiba. Na aludida DECOMP, transmitida eletronicamente em 30 de 5 de 2006, a contribuinte indicou um crédito de R$ 53,78, que corresponde à parte de um pagamento de PIS, código 8109, efetuado em 15 de 8 de 2005, no valor de R$ 642,90, mas que estaria totalmente utilizado para quitação de débito da própria interessada, inexistindo, portanto, crédito para ser aproveitado na compensação declarada. Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade, também do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718, RE 357.950, e aproveitou o referido crédito nos termos do artigo 74 da 9430. Demonstra, numericamente, a origem do crédito especificamente quanto ao valor da contribuição sobre a receita financeira, dizendo que está amparada pelo 170. O encaminhado para julgamento foi proferido em 5 de 10 de 2011, o acordo 0633856, unânime pela terceira turma da DRJ, não acolhendo as razões contidas na manifestação de conformidade, mantendo a não homologação da compensação declarada. Cientificada a interessada ingressou com recurso voluntário no CARF, alegando inconstitucionalidade, solicita homologação da compensação pleiteada. Em 21 de 8 de 2013, após análise, foi proferido o acórdão 38.02.001.960 pela segunda turma especial da terceira sessão de julgamento do CARF, que por unanimidade de votos deu provimento parcial ao recurso, afastando o impedimento de exame de inconstitucionalidade do artigo 1º, do parágrafo 1º, do artigo 3º da 968, determinando o retorno dos autos à Delegacia Regional de Julgamento para apreciar as demais questões trazidas na manifestação de inconformidade quanto ao mérito da existência do direito creditório. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Curitiba julgou improcedente a manifestação de conformidade e a decisão foi assim emendada, na qual transcrevo. Inconformada, a contribuinte recorre a ex-conselho através de recurso voluntário, no qual requer o reconhecimento do crédito devido, juntando como prova alegando documento, folha 78 a 85. É o relatório. Passa para o voto. O recurso é tempestivo. A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de compensação de PIS no valor de R$ 53,78, com débitos de imposto de renda no valor de R$ 60,15, descrito na DECOMP folha 6 a 11. O despacho decisório não reconheceu a existência do crédito alegado, deixando de homologar a compensação com a seguinte decisão. Limite do crédito analisado correspondente ao valor do crédito original na data de transmissão informada no PERDCOMP, a partir das características do DARF discriminado no PERDCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados. Ao apresentar a manifestação de conformidade, a contribuinte relata que apurou crédito de PIS e COFINS em razão da declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 1º. E, por essa razão, realizou pedido de compensação com crédito, no qual entende ser devido.
Ainda na manifestação de inconformidade, a contribuinte esclarece que não realizou retificação da DCTF, na qual o débito foi declarado integralmente, inclusive com a parcela de inconstitucionalidade incidente sobre as receitas financeiras no valor de 53,78. A referida manifestação de conformidade não foi juntado provas. Nos termos do relatório supracitado, restou reconhecido nos autos a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º, pois assim deve ser para todos, visto que a decisão proferida pelo STF tem efeito erga omnes. Conforme relatado, superada a questão prejudicial do reconhecimento da inconstitucionalidade pelo CARF, os autos foram remetidos ao julgador de piso para apuração do crédito requerido à luz das provas dos autos. Ocorre que não havia nenhuma prova nos autos, bem como não houve intimação para que o contribuinte as apresentasse. Sendo assim, outro não seria o julgamento da DRJ que não provimento da manifestação de inconformidade por ausência de documentos hábeis e idôneos que comprovasse o crédito requerido, fundamentando a negativa na ausência da liquidez e certeza prevista no artigo 170 do CTN. Diante do que ficou decidido pela DRJ, a manifestação juntou aos autos o razão contábil que deu lastro aos valores que compõem as receitas financeiras, folha 78 a 85, determinante para demonstrar o crédito pleiteado. Muito embora não tenha juntado nos autos as declarações que ratificam a memória do cálculo do PIS, tais como a da COM, ou mesmo a ficha específica da DIPJ, em observância ao princípio da verdade material, no âmbito do processo administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que pudessem considerar como indício de prova do descrédito alegado, necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados. É com base nesse princípio que, excepcionalmente, o julgador analisa provas juntadas após a fase de impugnação do processo administrativo fiscal, visto que a existência de prova suficiente ao estabelecimento da verdade pode e deve ser apreciada, embora não tenha sido submetida ao crivo do julgador de piso. A latente evidência do direito que permite a análise do que está sendo apresentado. Importa destacar, aí trago aqui o artigo 373 do Código Civil, e de igual forma é o entendimento da terceira turma da Câmara Superior, no qual eu trago o trecho do acórdão 9303 ao 05226. Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui um amplo direito de produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem um amplo direito à contraprova, pois só assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes. Dessa perspectiva, logrou êxito a recorrente que superou a ausência de provas do direito creditório que busca ver reconhecido com a documentação que foi apresentada junto com o recurso voluntário. Incumbiu-se de trazer aos autos o razão da conta contábil que deu lastro ao valor que compõe as receitas financeiras, dando indício do direito creditório ora pleiteado. Sendo assim, considerando os princípios da busca da verdade material e do formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo interessado, conforme relatado acima, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa confirme a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da Receita Federal. Inclusive, esse mesmo entendimento adotado por unanimidade em processos análogos, julgados esta turma na sessão de julgamento de julho de 2020, nos processos finais 2009-31, 2009-07, 2009-43, 87, 64 e 17. Havendo necessidade, o recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de prova que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar. É como eu voto, presidente.
Áudio. Desculpe a interrupção, as duas ligações eram do CARF, ainda disse que estava em sessão, mas tive que falar. Márcio, eu dei uma adequada na tua proposta. Estou mandando. Eu acho que não precisava mencionar esses processos, né? Para efeito de voto, sim, mas não no dispositivo. Presidente. Sim. Só uma observação, até com relação à indicação desses processos, que eu estou vendo que eles foram julgados em julho. Eles já foram publicados, Márcio? Os acórdãos desses processos? Não. É que daí eu acho que eles não podem ser, nós não podemos utilizar, né? Sem a publicação. Eu não atentei a isso, Léo, mas como a gente ainda está formalizando, eu, por exemplo, ainda estou formalizando os meus, então realmente não foram publicados. Aí eu não sei se... Acho que só excluir, acho que não tem necessidade. Né? Eu não tô falando número, né? A gente não tem número de acordo, mas estou falando em número de processo, né? E os processos diziam a mesma coisa, mas não há prejudicial também de ser retirado. Como é que é o entendimento do colegiado? De qualquer modo, também tem a ata que foi publicada, né? Também tem a ata, pois é. Perfeito. Eu acho que está citando o número do acordo, eu também já citei esse número do processo, que o acordo não estava sendo publicado. Não sei. Eu não vi. Até ser publicada essa decisão, essa resolução já vai ter também. Como eu fui o relator, né? Então, eu fico à vontade de colocá-los. Né? Tá certo. Bom, mas eu adequei aí a... Me enviou no grupo, presidente? Sim, coloquei no grupo. Deixa eu... Pronto para votar, Elcio? Sim. Ok. Como vota? Leonardo Andrade. Com o relator. Macedo. Com o relator, presidente. Pedro. Com o relator. Ara. Eu vou abrir divergência. Eu vou negar provimento. Porque eu acho o seguinte, o valor desse processo é muito baixo, são R$53. O problema é o seguinte, tá? Aí vocês podem alegar assim, falar assim, mas a questão é a matéria, não é o valor. Tá, mas R$53, num crédito de 600 e pouco, ele tinha plenas condições de apresentar mais do que um livro razão, entendeu? Então, eu acho que faltou prova aí mesmo, sabe? A gente baixar em diligência para ele apresentar uma prova que, com certeza, seria uma nota, esse daí eu acho que aí é demais, é exagero, sabe? Então, assim, se fosse um caso, assim, de que, ele apresentou só o livro, porque as provas, eram muitas provas para ele apresentar, eu até justificaria. Mas, nesse caso, eu acho que a gente está perdendo tempo aqui, tá? Então, eu nego provimento. Ok. Acompanha a divergência. Laércio, acompanhando a divergência. Alguém quer mudar voto? Não, tá. Eu também vou com o relator. Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Peço perdão, Márcio. Eu vou acompanhar porque eu também acho. Acho que não justifica, e nesse caso não justifica buscar, de fato, um bem colocado pela Mara. Presidente, mudo também. Meu voto. Tá todo mundo abandonando o barco, hein? Também, presidente, a Mara anotou bem, o valor é insignificante, isso é uma despesa processual, um absurdo. Eu acompanho a divergência. E não só pelo valor, né, Macedo? É uma coisa tão fácil de comprovar que já deveria ter vindo, né? Um valor tão pequeno, uma notinha, como disse a Mara. Eu não me atentei do valor, mas realmente isso não tem cabimento.
Então vamos lá. Pedro, Leonardo Corrêa Lima, Pedro. Será que vamos aplicar o voto de qualidade? É crédito, né? É crédito. Olha a Mara aí fazendo a diferença. A questão é assim. Como eu vim de TE, né, então eu jogava, tinha muito valores baixos, né, então me aculturei a não me preocupar com o valor, muito embora a gente também discutia, né, tinha o Marcos Borges, o Vinícius na turma, né, conselheiros também experientes, mas a gente seguia essa linha, né, porque senão eu entendo totalmente suficiente as provas para abrir a diligência, tanto que nos processos de julho, né, a gente adotou o mesmo critério. Aí eu teria que retornar nesses processos e ver os valores, né, porque eu não sei nem se a turma estaria, por conta de valor, decidindo de forma contrária. Eu não estou decidindo com relação ao valor. Eu deixei claro que eu estou decidindo que essa era uma prova fácil de ter sido realizada até o momento. Mas a mesma prova que ele juntou nos processos de julho. Deixa eu perguntar, que tem um mantra. Não importa o valor, o que importa é o direito. É o mantra. Eu também ia entender essa. Por isso que eu não quis abrir a divergência de cara, sabe? Porque eu acho que essa sua posição que você trouxe no processo, no voto, é uma posição que muita gente adota no CARF. O que importa é o direito, né? Não importa o valor. Só eu também refleti, por isso que eu não quis abrir, porque eu refleti sobre isso e a gente sabe que apesar de o valor não importar, aí eu peguei e fui ver, assim, vamos supor que fosse R$53, mas se fosse R$53 que restasse de uma contabilidade de uma empresa, uma grande empresa, que na verdade aquilo foi só um erro de conta. Aí seriam várias notas que teriam que ser apuradas. Mas no caso dele, o que me levou a negar provimento é porque a quantidade de documentação que ele teria que apresentar, ele está diante de um pagamento de R$600, 600 e poucos reais. Então, por isso que eu abri a divergência por negar provimento, entendeu? Perfeito, então a gente está diante de uma rúbrica essencial, que é a receita financeira, e que foi dado a inconstitucionalidade do alargamento. Então, a gente sabe que para esse objeto, para essa atividade econômica dessa empresa, a receita financeira não era cabível. Ele trouxe justamente por razão da conta da receita financeira, né? Então, se não fosse para ainda dar mais essa possibilidade da certeza e liquidez do crédito, eu daria até provimento, porque a rúbrica principal, né, a prova principal do que está sendo alegado aqui, que é a receita financeira, que a gente sabe que é em controvérsia e inconstitucionalidade, foi traga. Uhum. Assim como foi nos outros processos que a gente tinha valores acima. Eu lembro até que tinha um processo de 13 mil, né, de julho, dessa mesma empresa. Né, agora a gente está aqui no processo 53, mas a gente já viu, não é a questão de valor, né, mas a questão da prova. E na prova eu falo para você, no meu entendimento, ele trouxe o essencial, que era justamente a receita financeira. Então, se não fosse para abrir a diligência para uma maior certeza, né, da composição da apuração, né, porque às vezes a gente se prende muito a um fato, mas quando você volta para a DRJ, ela acaba falando, olha, ok, mas teve uma exclusão aqui na base que não está batendo o valor por conta dessa exclusão. Aí volta-se uma discussão que não era agora. Mas nesse mérito aqui, em relação à receita financeira, eu acho que mais que justo, independente do valor. Então, por que você não dá provimento? Então, eu achei que não tinha prova, por isso que você está baixando em diligência. A prova é por razão contábil. Ele poderia ter adotado aquele tipo de decisão, dar parcial provimento e ficar uma decisão... Pois é, talvez seja uma boa solução, né? Melhor. Uma decisão líquida. Dá uma ilíquida, né? O problema é a diligência aí que não... E já resolve essa proposta. Não desceu redonda. A diligência não desceu redonda. É que eu queria estar em linha com o que a gente julgou em julho. Não, mas assim, tem alguns casos, acho que
como esse aqui é um caso um pouco mais, requer menos documentos, como os demais, penso que a gente poderia dar esse passo a mais, conforme o Elcio propôs, parcial provimento, ele junta lá embaixo. Eu só falei de uma segunda possibilidade de decisão, mas se ele mantiver a decisão original, eu acompanho. Eu só não proclamei o resultado, mas já colhi os votos, os que retornaram. Eu já tinha até falado, não sei se entendeu, eu acompanhei eu acompanhei o relator, então no caso seria por voto de qualidade e mantendo a conversão do julgamento em diligência. Pelo parcial mas provimento. É o que o Márcio falou, manter fugiu a palavra. Mas o que foi decidido, né? Isso, Mas tem um entendimento que a turma tem dado, e não é uma questão de valor que vai pender para um lado ou para o outro. Né? Presidente, sim. Eu acho que a posição do conselheiro Márcio está correta. Até pelo fato de envolver a mesma empresa, né, eu acho que tem que ser mantida uma uniformidade de entendimento. Ele tá, inclusive pelo fato de ele estar mencionando os processos que foram julgados no mês passado. Exato. Né? Então eu apoio a posição do relator. No mês passado a gente fez isso com os outros, do mesmo jeitinho, mesmo contribuinte, tudo. Inclusive, conselheiro Pedro, teve alguns casos que não estava nem legível. Aí foi até uma posição do conselheiro que sinalizou, poxa, mas é o mesmo documento, porque a gente não está vendo aqui que não está muito visível, não podemos seguir a mesma linha. Não. Então tem que seguir junto. É melhor. Melhor seguir junto. O mês passado vocês, exceto o Mara, que não estavam, mantiveram a decisão de converter em julgamento aquele processo que eu acho que era de plataforma. E eu deixei bem claro que, na verdade, no voto do Márcio, ele acabou por fazer o trabalho que a fiscalização iria fazer na lembrei. Mas, de fato... É isso. Bom, vou para o resultado. Eu vou mudar de novo meu voto. Vai mudar de novo? Eu também vou mudar o meu, mas eu vou dar um passo a mais. Eu vou dar o passo do Elcio. A segunda questão. Parcial provimento para que seja apresentado. Eu estou abrindo divergência. Tá, aqui. Laércio, vai estar incoerente com o que foi julgado no mês passado. Eu estou seguindo a coerência. Melhor. É por isso que eu estou acompanhando aí. Eu não tinha me atentado a isso. Gente, mas o fato de estar incoerente não obriga a pessoa a mudar de opinião, não. Eu, por exemplo, eu acho, o Márcio está falando aí que, no voto dele, que o documento foi suficiente. Para mim, esse documento não é suficiente. Ele só mostra indícios, entendeu? Eu acho que ele teria que ter apresentado. Para eu baixar em diligência, eu preciso de ter mais. Eu não vou só pelos livros fiscais, não. Agora, eu sei que tem muita gente que vota isso só com os livros fiscais e pede para ele juntar os documentos, né? Mas, então, de qualquer maneira, eu também, assim, negaria provimento por isso também, por ter apresentado só o livro, tá? Por quê? Pessoal, vamos... Márcio votou para conversão do julgamento de diligência. Elcio, acompanhou? O relator. Leonardo Andrade. Com o relator. Leonardo Macedo. Eu vou ficar negando, presidente. Pedro. Vou acompanhar pela coerência dos processos do mês passado. Eu não tinha me atentado a isso. Pedro, então acompanha relator. Relator. Ok. Mara mantém a divergência. O Laércio. Eu vou abrir uma outra divergência que foi bem lembrado pelo conselheiro Elcio. Nós já fizemos isso, em dar parcial provimento para que seja apresentado o documento lá na unidade de origem. Para verificar, para economia processual até. Tá. Então vai ficar o seguinte: resolve os membros do colegiado, por maioria de votos,
converter o julgamento do recurso em diligência, com retorno dos autos à unidade preparadora, para que a autoridade administrativa, 1. Confirme a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da Receita Federal. 2. Havendo necessidade, o recorrente deverá ser intimado, aí eu acrescentei, para que no prazo de 30 dias preste esclarecimentos adicionais, bem como produza novos elementos de prova que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos. 3. Ao final da diligência, deverá ser elaborado o relatório conclusivo, abarcando os seus resultados que deverão ser cientificados ao recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar. Vencidos os conselheiros Leonardo Correia Lima Macedo e Mara Cristina Cifuentes, que negavam provimento ao recurso, e o conselheiro Laércio Cruz Juliana Júnior, que dava parcial provimento para... Acho que pode parar por aí, não vai... Não, quando dá parcial provimento tem que dizer para quê. Para parcial provimento para acatar a tese que seja apresentado o documento na unidade de origem. Para que o contribuinte apresente os documentos na unidade de origem. Daí lá ele faz a verificação se existe ou não o crédito, né? Junto à unidade preparadora. Então, eu corrigi já. Maioria de votos. Ok. Então, essa foi a decisão do item 72 da pauta, processo 2009-53, Zanlorenzi Bebidas Limitada. Gente, é 12:30, nós vamos parar. Olha, faltam 2 meus, um é intempestivo e o outro é bem simples. Bem simples que é o problema. Mas aí fica a critério do presidente. O problema é que a gente vai retornar às 14. Pode ser que fique pesado a parte da tarde. Então eu entendo que o ideal é conceder 1h30 mesmo de almoço. E se a gente avança, vai ficar 1 hora de almoço só. Todos concordam? Está parando por aqui ou querem? Não, por mim também. Eu encaro os dois aí, já vi a minuta, é bem tranquilo. Então vamos encarar. Vamos nessa. Vamos lá. Processo 73, 2009-91, PROL Alimentação. Esse PROL, inclusive, se for autorizado, já vou direto ao voto, que no voto eu coloco questões do próprio relatório. Esse é o intempestivo? Não, esse é o outro. Tá, então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. É o 91, né? Final 91. O final 91, PROL. Só um minuto. Eu vou direto no voto, que lá eu faço a remissão ao relatório. Quer ver? Então, aqui, ó, conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigirem parcelas da contribuição para o PIS devidas nos anos calendário 2005 e 2006, apurados a partir do confronto entre os valores constantes da DCTF e do DACOM. O recorrente centrou sua defesa, tanto na primeira quanto na segunda instâncias, no fato alegado de que a fiscalização não considerara, na auditoria realizada, todas as parcelas da contribuição para o PIS retidas na fonte. A DRJ, amparada no princípio da verdade material, consultou o sistema DIRF, vindo a identificar retenções na fonte no Código 6147, que não haviam sido considerados pela fiscalização. O recorrente se insurge quanto à restrita pesquisa realizada pelo julgador de piso, aduzindo que, além do Código de Receita 6147, a consulta deveria abarcar também os códigos 4409, que é PIS, retenção na fonte e pagamentos feitos por estados, DF e municípios,
6230, PIS, retenção na fonte, seu pagamento efetuado por órgão público, a pessoa jurídica, e 5979, PIS, retenção em pagamentos de PJ a PJ, direito privado. Considerando tal contexto, mostra-se verossímil a alegação do recorrente de que, ampliando-se a consulta ao sistema DIF, possam-se identificar outras restrições na fonte. Portanto, considerando os princípios da busca da verdade material e do formalismo moderado, assim como os argumentos verossímeis trazidos a auto pelo interessado, volto para converter o julgamento em diligência, aí vem aquele padrão, né? Para consultar os demais códigos de retenção na fonte do PIS. Me pareceu bem. Como a DRJ se restringiu a só um código, eu acho que vale a pena verificar os demais. Então é isso. E aí haver necessidade de intimar o contribuinte e oportunizar nele o prazo de se manifestar. É só isso. Ok. Senhor, só uma pergunta, presidente. Diga. Não vale a pena pedir que elabore relatório fiscal e depois dê oportunidade para eles manifestarem? Eu pedi, eu simplifiquei, como que já é padrão, né? Um carimbo, né? Podia ficar lendo isso toda hora. Fechou. Ó, resolução, estou colocando 73. Esse é o 73, né, Elcio? Tá aí. 73. Final 91. Isso, eu coloquei aí a síntese, não, já o texto. Texto da resolução. Leonardo Andrade. Acompanha o relator. Toledo. Com o relator. Macedo. Pedro. Acompanho. Mara. Laércio. Acompanho. Márcio. Acompanho, presidente. Também acompanho. Então, resolve os membros do colegiado por unanimidade, porque ficou igual ao outro. Unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência com retorno dos autos à unidade preparadora para que a autoridade administrativa 1. Confirme, no período sob análise, a efetiva existência de outras retenções na fonte da contribuição para o PIS não consideradas pela fiscalização ou pela DRJ, dentre as quais aquelas identificadas pelos códigos de receita 4409, 6230 e 5979. 2. Havendo necessidade, desde que tal medida se mostre factível ou produtiva, o recorrente ou terceiros deverão ser intimados a fornecer documentos ou prestar esclarecimentos adicionais que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos. 3. A partir do 3 é final da diligência relatório, dando ciência para o contribuinte se manifestar. Então, esse é o 73, 2009-91, pró-alimentação. Vamos ao 74, pró-alimentação também, final 2009-36. Vou também direto ao voto, né? De acordo com o aviso de recebimento, presente à folha 198, o contribuinte foi cientificado do acordo de primeira instância em 2/2/2015, uma segunda-feira, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo para interposição de recurso no dia 3/2/2015. Contudo, o contribuinte interpôs recurso somente em 5/3/2015, folha 202, uma quinta-feira, um dia após o termo final, 4/3/2015, tendo-se, portanto, configurada a sua intempestividade, artigo 33 do PAF. No recurso voluntário, o contribuinte afirma que fora cientificado o acordo recorrido em 3/2/2015, mas essa informação não se confirma quando se consulta, além do AR acima referenciado, o extrato do processo, a folha 226, e o despacho de encaminhamento presente à folha 229. No diante do exposto, eu voto por não conhecer do recurso, em razão da intempestividade. Obrigado. Leonardo Andrade. Acompanho. Macedo. Acompanho. Pedro. Acompanho. Mara. Acompanho. Laércio. Acompanho. E Márcio. Com o relator, presidente. Eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Essa é a decisão do item 74.
processo 2009-36, Prol Alimentação. Encerramos, então, os processos do período da manhã, porque o 75 e 76 teve participação de patrono e já foram julgados. Nós retornaremos, então, às 14 horas. Por favor, Leonardo Andrade e Pedro, podem interromper a gravação. Gravação encerrada, presidente.